Aleluia. Pegue sua Bíblia. E abra então em 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. E versículo 12. Amém? Diz assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. E assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela do caldeirão, e tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e então pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também antes de se queimar gordura, vinha um auxiliar do sacerdote, ordenava ao homem que, oferecendo o sacrifício, dá um pedaço de carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que estiver crua. E se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como eu te ordenei, ou eu tomarei a força. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta que era oferecida a Deus. Versículo 27. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Repita assim comigo: Deus, nesta noite, está falando com os pais. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, e para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso, e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engodar com os glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, Yahvé, o Deus, o Senhor de Israel, declara solenemente: eu prometi à tua família, à tua linhagem, a linhagem do teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim está este propósito. Ora, eu honrarei aqueles que me oferecerem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Curve sua cabeça. Que o Senhor nos dê graça para ministrar esta palavra nesta noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais. Não queremos ter uma interpretação humanista, natural, intelectualizada, mas queremos mergulhar nas tuas revelações. Portanto, nos leva, Senhor, nessas dimensões maiores. Queremos uma revelação da tua paternidade sobre os nossos corações. Sê conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade de agir em nosso meio. E que toda a amargura existente no coração, ela seja agora calada e cessada. Nós damos uma ordem conforme Davi dava em seus salmos, dizendo que a alma abatida se aquiete agora, em nome de Jesus. Nós calamos a voz do eu, para que a voz do Espírito Santo,
ela possa ser liberada em nosso meio. Espírito da profecia, ministra aos nossos corações. Leva contigo cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo. Nós levamos agora diante da cruz, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre pais e filhos. Repita comigo, pais e filhos. Eu tenho tido conversas constantes e sucessivas com o pastor Fernando acerca do IAS Xará, da Escola de Ministérios, que é a nossa área de ensino aqui do ministério. E sempre que eu posso, eu tenho ministrado isso com todos os obreiros, sejam líderes de grupos de convívio, líderes das áreas da família, enfim. E nós temos ministrado a necessidade de nós, em primeira instância, antes de ensinarmos qualquer coisa para um novo convertido, antes de falarmos de cruz, antes de explicarmos ponto a ponto a salvação, o que é justificação, o que é redenção, antes de falarmos sobre batismo em águas, enfim, nós precisamos ministrar identidade de filho e a figura de Deus como Pai. Porque pode acontecer qualquer coisa na sua vida, de ruim, de difícil, de complicado, de complexo, coisas que você tenha dificuldade de arrumar, de lidar, de consertar, que você se empenhe, mas se você tem a identidade de filho de Deus recuperada no seu coração, se você se vê como filho de Deus, herdeiro das promessas do Pai, e se você enxerga o Senhor como seu Pai, e essa imagem de Deus como Pai, ela está totalmente clara, ela está evidente, ela não tem nenhum tipo de interferência, então você tem tudo nas mãos, porque o diabo não vai poder roubar nada de você. É uma das coisas mais importantes que um cristão precisa saber, é a sua identidade de filho e enxergar o nosso Deus como Pai. O grande problema é que nós estamos numa sociedade em que a chaga dela, em que a sua ferida mais profunda e dolorosa é a paternidade. Justamente porque estamos numa nação em que a própria nomenclatura no português foi mudada. Não se chama mais de mãe droeira, e sim de padroeira, ou seja, a mãe tomou o lugar do pai. E todos nós sabemos aqui que no sincretismo religioso, este principado que governa os ares do Brasil, ela foi retirada das águas, e principalmente da água doce. E nesse momento que ela foi tirada desse lugar, ela foi encontrada sem cabeça. Ou seja, nós sofremos nessa nação da síndrome da mulher sozinha, da mãe solteira, ou da mulher que vive sem ter um cabeça, sem ter um governo, sem ter a paternidade, sem ter a existência do pai. E nós então temos uma nação órfã de pai. Uma nação que caminha como bastardo em terras áridas no deserto. Uma nação que não tem foco, que não tem visão, que não tem direção, que não se sente protegida. E toda essa influência acabou vindo para as nossas vidas. E aí nós podemos pensar que porque somos do movimento evangélico, nós estamos sendo preservados disso. Engano seu. Porque quando eu vejo o evangelho totalmente materializado, estruturado nos bens materiais, nos bens de consumo, na busca por coisas que podem ser tocadas, palpáveis, em pessoas que fazem campanhas e correntes e mais correntes para alcançar vitórias financeiras, eu vejo aí um contingente que se denomina cristão, que se diz filho de Deus, mas que não sabe o pai que tem, porque está buscando, está correndo atrás de coisas que já são suas. Portanto, não tem a sua identidade de filho restaurada, não sabem o que tem por direito e que foi conquistado na cruz através do sacrifício de Jesus, não sabem aonde estão e vivem cheios de problemas ligados à sua própria identidade, problemas ligados à sua própria condição emocional, ao seu equilíbrio emocional, pessoas que vivem espiritualmente como se tivessem perdidas no mundo. E isso tudo vem de onde? Tem uma origem. Muitos de nós, queridos, não tivemos pais. Nós não tivemos alguém
que munido da graça de Deus, que munido da palavra de Deus, nos orientou nos caminhos do Senhor. E portanto nós não temos um modelo equilibrado, um referencial equilibrado, que possa servir como balizador, como bússola, como norte para as nossas vidas. E então todas as vezes que nós vamos atribuir a paternidade de Deus nas nossas vidas, e vamos nos linkar ao Pai que está nos céus, nós não soubemos o que isso representa, porque afinal de contas, se eu não tive um Pai que não fluiu na sua paternidade sobre a minha vida na terra, todo modelo e referência que eu tenho está estragado, e eu não consigo me aproximar do Pai verdadeiro que está nos céus. O bom seria que depois que todos nós nos convertêssemos, nós tivéssemos realmente a revelação de Deus como Pai. E aí nós entenderíamos que mesmo que o nosso Pai da terra tenha falhado conosco, mesmo que Ele tenha pisado na bola, mesmo que Ele tenha sido ausente, ou mesmo que Ele não tenha participado da nossa formação, nós temos um Pai nos céus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, carências, cuidar do nosso coração e nos dar uma direção. Mas eu preciso conhecer quem é esse Pai. Eu preciso saber quem é esse Pai. Não adianta, querido, estar desconectado dos seus pais, estar desconectado da sua paternidade, estar mal resolvido no seu coração em relação à figura do seu pai. É a mesma coisa do que você ser um telefone sem bocal. Você não funciona. Você não consegue agir, você não consegue viver, porque nós somos, e aí eu gostaria de dizer isso de uma maneira muito clara, como um grande muro, com vários tijolos sendo consertados e colocados em cada um no seu devido lugar. E de repente, durante a nossa formação, se algum dos papéis nos falta dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e nós não temos os referenciais devidos, esse muro começa a ser construído de uma maneira errada, torta. E o que vai acontecer com ele quando ele estiver numa determinada altura? Ele vai estar torto e vai cair. Por isso que muitos de nós não têm sustentação na vida adulta, não conseguem encontrar um lugar de maturidade, não conseguem chegar nesse lugar de maturidade. Por quê? Porque esses tijolos foram colocados de uma maneira desordenada no lugar. E aí nós começamos um processo em Deus, em que Deus ele desmancha todo esse muro que foi construído errado, e Ele refaz inclusive os fundamentos, e depois de toda essa estrutura realinhada, Ele começa então a reconstruir a nossa vida passo a passo, através dos fundamentos corretos e da presença correta. E é por isso que nós precisamos tanto de Deus, para esse processo de realinhamento, para esse processo de reconstrução da nossa identidade, para este processo de nós descobrirmos quem nós somos na verdade, porque nós criamos tantas imagens acerca de nós, por causa das informações distorcidas que nós recebemos, desde a nossa infância. E eu gostaria de falar especificamente aos homens. Quando eu ministro sobre masculinidade espiritual, que é refletir o caráter masculino de Deus, eu falo justamente isso. O homem dentro da sua casa, como sacerdote, ele é o reflexo de Deus no seu lar. Ou seja, ele é ali o governo, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Pai. Mas se nós estamos com o nosso vínculo cortado com o Senhor, vivendo uma vida apenas de aparência, na religiosidade, sem viver a verdadeira espiritualidade, nós estamos desconectados do Deus Pai, e portanto nós não conseguimos refletir o Senhor dentro da nossa família. E aí o que acontece? Nós acabamos reproduzindo com os nossos filhos e com a nossa esposa as mesmas coisas que fizeram conosco desde a infância. Nós acabamos sendo ausentes, ásperos nas palavras, grosseiros e agressivos, faltantes com os nossos filhos, errantes na tomada das decisões, porque nós nos afastamos de Deus. Mas um homem cheio do Espírito Santo, que tem a identidade dele recuperada pela presença de Deus como Pai na sua casa, ele vai exercer o seu sacerdócio numa dimensão sobrenatural. Eu quero falar justamente aqui nesta noite para famílias sacerdotais. Eli tinha uma incumbência de, como linhagem sacerdotal levítica,
cuidar das coisas do Senhor de uma maneira excelente, dedicar-se a cuidar em riqueza de detalhes de tudo aquilo que fazia parte do sacrifício do Senhor. E ele foi omisso, faltante, negligente, e permitiu que os seus filhos fossem tomando caminhos tortuosos durante a vida, mesmo estando ali, olhando o que os seus filhos estavam fazendo de errado, mas ele não tomava nenhuma posição para coordenar bem a sua casa. E por causa disso, ele perdeu um direito que era irrevogável, mas Deus voltou atrás de uma palavra liberada e disse: não será mais assim. Você tinha uma promessa estabelecida sobre a sua casa. Existia um manto perpétuo de sacerdócio levítico sobre a sua linhagem. A sua posteridade seria abençoada na terra. Mas pela sua omissão, pela sua negligência, pela sua passividade, pela sua falta de participar ativamente da vida dos seus filhos, você será agora penalizado. Não terá mais parte comigo naquilo que eu desenhei de projeto para a sua geração. Olhe como é importante, queridos, ter casado com a sua esposa não foi somente a conclusão de uma história de amor. Ter tido filhos não foi uma prova de que você é homem na cama. Você casou por um propósito, está tendo filhos para dar perpetuação a uma geração eleita da parte de Deus. Família é algo sagrado, é algo santo, é algo separado e que precisa ser encarado com maior responsabilidade. Eu quero lhes dizer uma coisa: eu tenho ficado horrorizado com o que eu tenho visto, com essa nova geração que está vindo. Eu tenho participado dos retiros dos adolescentes, eu participei de uma formatura de 8ª série aqui na sexta-feira. A gente vai a shopping às vezes comprar um presente ou outro e a gente fica olhando jovens, ainda na tenra idade, com comportamentos totalmente imorais, lascivos. Sabe, queridos, nós estamos tendo cuidado inclusive de proteger os meninos, porque as meninas, elas estão piores do que os meninos. Nós estamos tendo cuidado de proteger os meninos, porque quem está atacando hoje são as meninas. E isso é reflexo do quê? Pai e mãe, cobertura familiar, sacerdócio, porque é muito fácil para nós como pais passarmos a responsabilidade para os nossos filhos, mas eles ainda não sabem responder. Quem tem que ter o compromisso diário de averiguar como está o coração dos seus filhos, de averiguar como está a vida dos seus filhos, somos nós. A sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, o seu primeiro chamado é a sua casa. Não adianta nós estarmos comprometidos com muitos ministérios aqui na casa do Senhor, produzirmos 100 por 1, estarmos em todas as agendas da igreja e a nossa casa está caindo aos pedaços porque nós estamos sendo faltantes com o nosso sacerdócio. Qual é o nível de comprometimento que você está tendo dentro do seu casamento? Qual é o nível de comprometimento que você está tendo no desenvolvimento dos seus filhos? Você está participando da vida dos seus filhos, daquilo que ele está construindo, daquilo que ele está edificando? Queridos, nós precisamos urgentemente entrar num lugar de cura, de libertação e de restauração, para que haja esperança para a próxima geração. Porque os nossos filhos hoje são reflexo das coisas mal resolvidas no nosso coração de ontem. Porque nós fizemos vistas grossas para os pecados que cometemos, não confessamos as nossas culpas, não entramos num processo de quebrantamento, humilhação e arrependimento diante do Senhor, não vivemos princípios redentivos de família, nos esquecemos e vivemos o culto somente aqui dentro do templo. Ah, que saudade dos cultos familiares. Quando meu pai, ele nos criou desse jeito. Quando ele conheceu a Jesus e conheceu a Bíblia, nós tínhamos cultos em casa. Um abria a Bíblia e lia uma palavra, o outro abria e cantava uma canção, e o outro testemunhava os milagres que Deus estava fazendo. Foi assim que eu fui criado. Porque a igreja não acontecia somente na igreja, a igreja acontecia primeiramente em casa, na nossa família. Isso era igreja. Foi nesse contexto que eu fui educado, foi nesse contexto que eu fui criado.
E é isso que eu tenho lutado dia a dia para transferir para o meu filho. Queridos, quando eu olho isso, e eu olho o Arthur com 3 anos de idade, eu tenho chorado e clamado a Deus misericórdia da minha geração, para cobrir tanto os meus filhos, o meu filho, quanto os filhos de todos os outros pastores aqui da casa, de todos os irmãos aqui da igreja, porque eu tenho visto um mundo lá fora, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, e não é o leão da tribo de Judá, é Satanás, com todas as suas estratégias mundanas, querendo levar os nossos filhos para esse lugar. Não adianta, nós precisamos nos resolver quanto à nossa paternidade, querendo você ou não gostar do seu pai, ele é a pessoa que te colocou no mundo, e a sua identidade está baseado naquilo que ele fez de certo e de errado. E enquanto nós não nos resolvermos com isso, nós vamos continuar assim. Existem crentes aqui que aceitam Deus como pai, mas não são capazes de perdoar o seu pai da terra. Pessoas que foram perdoadas pelo Senhor, pessoas que tiveram uma história de vida terrível no lamaçal do pecado, nas garras de Satanás, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia e compaixão, os resgatou das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje ele está aqui assentado no lugar de príncipes. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, lhe deu dons e talentos, e hoje ele está sendo usado para a obra de Deus, mas ele não é capaz de perdoar uma palavra, uma atitude que o seu pai cometeu há anos atrás na ignorância. Nós, tendo acesso à verdade do Senhor, precisamos entender que os mais fortes precisam ter paciência com os mais fracos. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que o meu pai me fez. Ele me abusou sexualmente, ele me tocou indevidamente, ele ofendeu e feriu a minha índole, ele roubou a minha inocência, ele fez coisas terríveis. Ele priorizou os meus outros irmãos e esqueceu de mim. Ah, ele foi embora com uma outra mulher e se divorciou da minha mãe e deixou a gente passando fome. Queridos, olhe para a sua vida e veja quantas coisas horríveis e horripilantes você também tem praticado na sua vida. E vê, olha o contexto que o Senhor te colocou. Ele não olha para o que nós fizemos, ele olha para a posição do nosso coração. Portanto, olhe para esta pessoa que vivia nas garras de Satanás, envolvido sob a influência de demônios, totalmente possesso, e tem uma leitura espiritual disso. Ele não teve culpa, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Se nós não perdoarmos o nosso pai aqui da terra, não vai ter nenhum tipo de esperança. Nenhum tipo de esperança. Se a gente pegar os nossos pais das antigas gerações, primeira coisa, nós somos, aqui principalmente em Santa Catarina, um território de ocupação europeia. E todo esse contingente de pessoas que vieram para cá colonizar estas terras, foram pessoas que mataram índios, derramaram muito sangue inocente, e eles eram resultado de pelo menos 5 guerras importantes que passaram por toda a nossa história. Pessoas que passaram recessos econômicos, privações, inclusive de fome, de sede, de frio. Pessoas que passaram do êxodo rural, passaram da lavoura para os grandes centros para trabalhar nas fábricas e abandonaram suas famílias. Tiveram migrações internacionais, ou seja, saíram da sua terra, do seu quinhão, do lugar onde eles tinham a sua cultura enraizada, e vieram para uma terra estranha, sendo perseguidos. Eu pergunto a vocês, essas pessoas teriam equilíbrio para cuidar da sua família? Claro que não. Mas eles deram o que eles tinham. Eles transferiram o coração que tinham. Fizeram o que podiam. Todas essas experiências traumáticas causaram danos tenebrosos para suas identidades. E eles acabaram transformando e transferindo esse coração para os seus filhos através do distanciamento. Não adianta, meu querido. Um girino vai virar um sapo. Um pintinho vai virar um galo. Uma semente vai virar uma árvore frutífera, mas o ser humano precisa de paz, de sacerdócio para conseguir crescer de uma maneira saudável. Se nós não voltarmos para o nosso papel, mães, é muito fácil você transferir a culpa para o seu marido passivo. Mas você precisa trabalhar melhor o coração das suas filhas. Pais,
É muito fácil você transferir a culpa e a responsabilidade da educação dos seus filhos para as mulheres que ficam em casa. Mas cadê o seu vínculo de amizade e de amor com seus filhos? Quanto tempo faz que vocês não programam nada juntos para fazer? Você tem tempo para tudo. Para o seu trabalho, para o seu ministério, para ganhar dinheiro, para trazer coisas para casa. Mas o coração do seu filho está distante do seu. Deus está nos chamando hoje. Repita assim comigo. Repita assim comigo. Deus está me chamando hoje para viver o sacerdócio. Queridos, nós precisamos transferir os valores do reino para os nossos filhos. Não adianta nós termos uma revelação tremenda do reino de Deus e isso não ter uma ação prática na minha vida. Pregar bonito, saber a Bíblia de capa a capa, orar horas e horas, se isso não me muda, a ponto de eu transferir um coração diferente. Eu preciso começar a educar os meus filhos com novas atitudes. Repita assim comigo, novas atitudes. Por que os nossos filhos mentem? Porque eles nos veem mentir. Ah, pastor, mas eu não minto, nunca minto na frente dos meus filhos. E aí eu pergunto para você, quantas promessas você já fez para o seu filho e não cumpriu? Você o ensinou, com o passar do tempo, a ser um mentiroso. Eu digo para você, quanto de informação você passa para o seu filho acerca das realidades da vida? Você deixa que o mundo discipule os seus filhos, que a escola se responsabilize pela educação, você terceiriza a responsabilidade da sua geração para os outros cuidarem. Queridos, o reino não é feito somente de habilidades, de atributos. O reino é feito de um comportamento santificado. E isso parte dos cabeças, pais e mães. O recado é para nós. Como é que é o relacionamento nós com os nossos pais hoje? Eu pergunto, como é que é o seu relacionamento hoje com o seu pai? Não espere o pior acontecer. Eu costumo sempre fazer esse comentário quando a gente vai fazer um culto fúnebre. E lá está toda a família, naquele momento de luto, naquele momento de dor, chorando a perda do seu ente querido. E eu gosto de contar um e-mail que eu recebi há muitos anos atrás, sobre o World Trade Center, que eram aquelas 2 torres gêmeas que caíram. As pessoas pegaram ligações telefônicas, gravações no celular, na secretária eletrônica, de maridos que há anos não diziam eu te amo, de filhos que nunca pediram perdão para os seus pais, de pais que nunca disseram para os seus filhos eu amo você, e no último momento de vida, e eles estavam justamente no lugar em que tinham muitos bancos, bolsas de valores, muito dinheiro envolvido, mas eles não pensaram em nada material naquele momento. O que ficou de mais importante foram os relacionamentos. Frustrados, magoados, angustiados, e essas pessoas puderam ligar e pedir perdão e dizer eu te amo. E quantas vezes nós temos as pessoas bem perto da gente e basta uma palavra, basta uma carta, uma ligação, um e-mail, uma visita para mudar todo esse contexto. Mas não, nós sempre queremos ter razão, queremos entrar na briga, certos de que o nosso lado vai ser o vencedor e que a nossa opinião está correta. Sabe que eu trouxe aqui para vocês verem uma estatística de relacionamento com o pai. Eu quero ver se você se enquadra dentro dela. 30% dizem que não existe relacionamento. Ou seja, pais que literalmente não se relacionam com seus filhos e filhos que não se relacionam com seus pais. 30% da população. Os outros 30% dizem que tem um relacionamento, mas é um relacionamento muito difícil e eles procuram nem conversar. Os outros 30% dizem que até visitam, falam, têm um envolvimento, mas não tem o que nós chamamos de intimidade. E outros 10%, eles não têm problemas realmente. 10% de toda a população entrevistada disse não ter problema com seu pai. Aí eu lhe pergunto, por que nós temos tanta dificuldade de ir para a oração? Por que nós temos tanta dificuldade de entrar na adoração?
Por que nós temos tanta dificuldade de nos relacionar espiritualmente com Deus? Por causa dos problemas que nós temos com o nosso pai. Nós não temos a construção de algo chamado intimidade. E aí como é que eu vou pensar em passar 3 horas conversando com alguém que eu não conheço? Como é que eu vou pensar em ficar adorando 2 horas alguém que eu nunca ouvi falar? Por que eu tenho tanta dificuldade com Deus? Porque o meu coração ainda está pesado, amargurado em relação à minha vida. Eu quero lembrar vocês que em Juízes, no capítulo 11, no versículo 18, há um camarada chamado Jefté. Jefté era um valoroso guerreiro gileadita. Era um cara que conhecia de todas as guerras e batalhas, um exímio guerreiro. E todas as vezes, então, que Israel precisava vencer o seu inimigo, recorria a Jefté. Mas Jefté tinha um problema. Ele era filho de um caso extraconjugal do seu pai. Seu pai teve um relacionamento com uma prostituta, gerou Jefté e trouxeram esse mané para morar junto em casa. O que aconteceu? Rejeição. Repita assim comigo: o que tem me matado? O que tem me matado é a maldita da rejeição. Meu irmão, o dia que nós formos curados da nossa rejeição, você vai ver o quanto a sua vida em Deus vai ser fluente. Porque a rejeição, ela estraga a nossa identidade, muda a forma com que a gente se percebe, a forma com que a gente percebe os outros. A gente não consegue construir relacionamento bom com ninguém, porque acha que sempre entra devendo e o outro está fazendo alguma coisa para nos explorar. Nós não conseguimos construir nada saudável com ninguém, por causa da maldita da rejeição. Sendo que eu tenho um pai de amor que diz que eu faço órfão habitar em família e que poderia abraçar o meu coração, me encher de afeto e me revelar o verdadeiro amor, e eu não estou usufruindo disso, porque eu prefiro ainda ficar com as doenças da minha alma ao entrar nesse lugar. Vamos voltar para Jefté. Jefté, então, os irmãos disseram: olha, tu não vais herdar na casa do nosso pai, porque tu não és parte conosco, tu és filho de outra mulher, tu não manda nada aqui, vaza. E Jefté, então, ele foi para o deserto de Tobi. Este lugar, geograficamente, é um lugar árido, desértico, tenebroso. Isso é que acontece com pessoas que têm feridas familiares mal resolvidas. Elas andam em lugares áridos, desérticos, sem eira nem beira, sem visão, sem direção, sem propensão de construção de coisas saudáveis em Deus. Vivem doentes, correndo de um lado para o outro, suprindo suas carências e suas necessidades com o pecado, com relacionamentos de dependência emocional, se corrompendo, trocando a sua identidade por carinho, porque não resolveram a primeira ferida, que é a família. E ele era de Gileade. Repita assim comigo: Gileade é o lugar de cura. Meu irmão, ele habitava no lugar que tinha cura, e ele era um cara doente na alma. Imagina que você está vindo todos os dias no Mevan. Você vem aqui, faz parte dos ministérios, levanta a mão durante o louvor, participa da oração, da intercessão, está envolvido com os ministérios. Você é alguém que está no nosso meio, você está num lugar que tem cura, mas você ainda prefere viver abraçado às suas dores, às suas feridas e às suas amarguras. O Espírito Santo está batendo constantemente na porta do seu coração. Perdoa, libera, abre mão. Deixa eu te limpar, deixa eu te curar, deixa eu te sarar. Mas você ainda está vinculado à sua dor. Você ainda está superestimando a sua dor. Você está idolatrando muito mais o problema e esquecendo de Deus. Deus está nos chamando para uma cura completa nessa noite. Você não pode entrar um novo ano, querido, preso nessas questões todas mal resolvidas da sua vida. Gileade era o lugar de cura, mas o coitado tinha um X nas costas. Ele sofria de rejeição social, rejeição familiar. A sua herança estava perdida porque ele era filho da prostituta. E isso trouxe o que? Segregamento e inferioridade. Quando nós não temos um pai que nos protege,
que nos guarda, que nos ampara, e nós nos sentimos órfãos, nós nos sentimos menores, inferiores, nós não conseguimos construir bons relacionamentos porque nós fugimos do contato e do afeto porque temos medo de sofrer. Muitos de nós não conseguem se socializar, não conseguem revelar as suas verdadeiras dores, não conseguem ter amigos espirituais com quem possa compartilhar os seus problemas, porque tem medo de revelar quem são. E aí constrói uma capa hostil, agressiva, para construir somente os relacionamentos que quer e deixar os outros longe. Medo de sofrer de novo. E aí prefere manter as pessoas longe do que ter as pessoas perto. Isso gera um bloqueio. E isso, querido, a rejeição, ela te leva a não entender a correção como amor. Repita assim comigo: correção. Eu quero ouvir você dizer: correção é amor. Então eu orei por 8 anos para que Deus me desse um filho, e o Senhor nos deu o Arthur. E agora então, quando eu vou corrigir o meu filho, eu pego a vara e com toda a ira, com toda a gana, com todo o ódio, então eu maltrato, eu machuco. É assim que eu faço? Não. Eu corrijo o meu filho, porque a correção de hoje vai evitar os danos de amanhã. Eu ensino meu filho porque eu vivo sacerdócio e eu não quero ser omisso e negligente com a sua educação, e mais tarde não quero ter problemas. Então eu começo de pequeno, mas eu faço isso porque eu amo. E muitas pessoas estão bravas com Deus, iradas com Deus, porque Deus as corrigiu, mas elas têm tanto problema de rejeição que elas não conseguem entender o tratamento de Deus. E elas entendem que Deus é mau e que Deus está indiferente à sua situação e que Deus não está nem aí para elas, que Deus ama todo mundo e não as ama. Porque o problema de rejeição faz você não entender a correção de Deus como um tratamento do seu caráter para te fazer melhor. Quantos estão comigo? É assim que funciona a correção. A Bíblia diz que estáis sem correção, ora não sois filhos, pois sois bastardos. Porque o pai corrige a todo filho a quem ele ama. A correção é amor. Só que o que acontece com o rejeitado? Acontece aqui corriqueiramente todos os dias na igreja. O pastor às vezes vê o camarada que tem feridas tremendas de rejeição errando o passo. E ele precisa chamar esse camarada para ter uma conversa clara. Uma conversa de homem para homem. Uma conversa madura. Mas a rejeição faz com que você esteja bloqueado no seu desenvolvimento. Você nunca amadurece. Você sempre vai ser uma criança emocional. E aquelas palavras que eram para pesar 2 quilos vão pesar 2 toneladas. E ao chamar essa pessoa para conversar, você começa a dizer: você errou aqui. Você não é assim, você deveria ter feito de outro jeito, essa maneira de fazer não é a correta. Mas a pessoa, em vez de entender essas palavras como palavras de amor e de consolo, de exortação, que vão levá-la a um crescimento, a um desenvolvimento, a um lugar de ativação, de frutificação, de produtividade, ela entende: esse camarada não me conhece. Ele não sabe quem eu sou, quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito. Eu não sou isso, eu não fiz isso, não é assim. Ninguém gosta de mim mesmo, tudo que eu faço está errado, eu não tenho valor nenhum. E aí começam as lamúrias, as murmurações, porque nós somos o quê? Imaturos, temos problema de paternidade, e não conseguimos entender a correção como um alvo de amor. Nós sempre recebemos como se fosse o quê? Algo salientando nossos defeitos e que pegasse o que. Olha, eu vou explicar para você o que é uma rejeição. Rejeição é uma ferida infeccionada
mas que você precisa limpar sem anestesia. Vai ter que fazer a asepsia com um bisturi, vai passar ali em cima daquela casquinha e vai doer. Então todo mundo que bate ali, já na hora, o velho homem vem para fora. Muitos de nós fomos gerados fora da aliança do casamento, e por isso nós não conseguimos entender Deus como Pai. Por quê? Porque nós somos bastardos. Você sabia que existe isso na Bíblia Sagrada? Se você não sabia, eu estou aqui para lhe dizer. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma só com ela. O que é se deitar com uma prostituta? É se dar à prostituição, é se dar à fornicação, é entrar numa relação de imoralidade. E o sangue é o maior portal espiritual realizado no reino do Espírito. E aí você, homem, acha que pode andar com todas elas e balançar a sua calça que está tudo certo. Não está não. Acontece o que eu chamo de transfusão de demônios, como se fosse uma transfusão de piolho. Aí você vai para o quarto e se deita com aquela pessoa, e aí o sêmen, que é sangue, filtrado pela próstata, é derramado. E os demônios da imoralidade se aproveitam. Por quê? Porque aquilo que não está debaixo da proteção, chamada bênção do casamento, está sujeito aos altares dos demônios da imoralidade sexual. Aí eu pergunto, por que os nossos adolescentes, os nossos filhos, estão tendo uma tendência sexualizada precoce, desde cedo? Porque nós tivemos relações fora da aliança do casamento, e trouxemos essa cambada de demônio para dentro da aliança. E os nossos filhos estão sendo perseguidos por esses demônios. E nós não queremos confessar o nosso pecado, não queremos nos arrepender de ter feito isso. Ah, pastor, mas a gente até tinha relação antes de casar, mas depois a gente casou e fez tudo certinho. Os nossos filhos vieram dentro da aliança. Mas e fora da aliança? Você já pediu perdão, ô homem aí, para o seu sogro e para a sua sogra, por ter tocado a sua esposa indevidamente antes da aliança do casamento e tomado posse daquilo que não era seu antes da hora? Você já pediu, esposa, perdão para os seus pais por ter desonrado eles? Porque a sua virgindade era uma aliança com seus pais e você entregou indevidamente a outros parceiros? Aí essas crianças são geradas fora da aliança, na lascívia, no espírito de imoralidade. Aí o que acontece? Os capetas grudam nas costas. E a gente traz tudo isso para dentro do casamento. E aí eu pergunto, como é que uma criança gerada fora da aliança do casamento, se Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz que o bastardo não permanecerá dentro da congregação do justo. Aí você começa a ter problema com seu filho. Por quê? Rebeldia, relacionamento, imoralidade, perseguição nessas áreas. E principalmente rejeição. E só que tem uma coisa, Jefté, ele era um líder exímio, ele era um cara que saía na frente. Sabia disso? Geralmente os bastardos têm um bom padrão de liderança, mas eles vão para o deserto de Tobi e se marginalizam e se juntam com homens levianos. Isso é que acontece. Os nossos filhos não têm carinho em casa e começam a se juntar nas tribos urbanas para um lamber a ferida do outro, porque todos eles trazem problemas já de casa. E é lá que eles resolvem os seus problemas, se desmoralizando e lambendo as suas feridas e vivendo as suas carências e as suas relações de dependência emocional, perdendo a sua identidade. E quando olha, o tempo passou e os nossos filhos se perderam, porque os pais não estão tomando tento, não estão tomando a sua posição, não estão vivenciando o seu papel. Mulher, deixa de mandar na sua casa. O seu marido é o seu cabeça, ele é o governo da sua casa. Seja submissa à visão do seu marido, não seja escrava. Homem, não trate a sua esposa como a sua empregada. Ela é sua adjuntora, sua apoiadora. Não fiquem brigando entre vocês para delegar função para os filhos, porque império dividido não subsiste. Andem juntos, em comum acordo. O casamento não é um cabo de guerra. Só que o que está acontecendo? Os nossos filhos, eles estão encontrando lacunas, onde eles podem nos manipular, porque os casamentos têm perfurações terríveis, vazamentos terríveis, porque nós não vivenciamos os papéis, não nos relacionamos no padrão de Deus.
Nós precisamos entrar nesse lugar. Muitos de nós trouxemos coisas terríveis pela rejeição. Sabe por quê? Porque quando os pais rejeitam, o diabo adota. Lembra quando você engravidou de seu filho e você disse: eu não queria agora. Pronto. O diabo ouviu, o reino espiritual é movido por palavras. Veio menina. Eu queria tanto um menino. Aí depois reclama se a criança tem problema de identidade. Queria tanto uma coisa, veio outra. Você que desejou. Você que desenhou o projeto. Quantos de nós sofremos rejeições terríveis do abuso, violências, o divórcio em casa? A criança, a única realidade que ela tem, o universo que ela vive, se chama o lar. Os pais se separam, ela acha que a culpa é dela. Cada um foi para um lado, por minha culpa. E aí o ser humano cresce com um sentimento de culpa constante, como se ela fosse responsável por todos os problemas e o caos no mundo. Às vezes, muitos dos nossos filhos e muitos de nós somos frutos da tentativa de aborto. Os pais tentaram matar desde o ventre, mas não conseguiram porque Deus tinha um plano maior. Mas quantos de nós também provocamos o aborto e derramamos o sangue inocente a Moloque? E esse sangue está derramado na terra, clamando por justiça. E eu te pergunto: pastor, estou com um problema financeiro terrível, mas não lembra que pagou na farmácia para comprar o remédio para abortar o filho? Pastor, estou com um problema terrível financeiro, a minha vida não vai. Mas não lembra que saiu de casa e pagou uma prostituta ou um travesti para ter relação, e o dinheiro está lá nos altares dos demônios da imoralidade. Aí começa a trancar as contas dentro de casa. Meu irmão, reino espiritual não é brincadeira. Às vezes nós criamos uma aversão do nosso pai, porque ele nos deu somente aquilo que ele tinha. Ele não pôde dar mais, ele deu aquilo que ele recebeu. Mas o meu pai me corrigia em público. Não faça isso com seu filho. Chame o seu filho entre quatro paredes e tenha um bom diálogo e uma boa conversa. Mas se o seu pai fez isso com você, ele não tinha o pastor Jackson num domingo à noite, com calor de rachar, ensinando vocês a fazer certo. Deus está dizendo para nós pararmos de exercitar nossa autoridade com ira sobre os nossos filhos. Porque muitos de nós fomos treinados para isso. Porque os nossos pais nos conduziram e nos corrigiam debaixo da raiva, do ódio, da ira. Isso tudo ficou dentro de nós. Porque as mãos, elas transferem tanto bênção quanto maldição. E todas as vezes que nós somos tocados indevidamente, nós somos habilitados a entrar nesse lugar. E aí a gente tem problema com esses impulsos, sabe, nervosos, de rompantes, de agressividade, de palavras e atitudes. Quando a gente olha, a gente já fez o que não devia. Já rasgou caderno, já jogou na cara, já rasgou roupa, já botou na rua. E não é assim. Você precisa impor limites, mas você precisa dar explicações. Você precisa ter mais paciência, porque a sua impaciência está te levando à desistência. Você está sendo vencido pelos problemas da casa. Eu já não falo mais nada, né? Comigo já deu. Se o pai quiser cuidar, agora é o pai que cuide, porque dessa boca não sai mais nada. O que é isso? Se você está sendo governado por um rapaz ou uma menina de 12, 13 anos, imagina quando receber a idade adulta. Nós precisamos entrar nesse lugar de verdade, de cumprir com as nossas palavras. Muitos de nós trouxemos problemas graves de ansiedade, sabe por quê? O pai sempre prometia, mas nunca cumpria. Um dia eu te levo, e esse dia nunca chega. Um dia eu vou contigo, e esse dia nunca chegou. Aí sabe o que acontece? Não tem pai em casa, elas arrumam um namoradinho e vão beijar, abraçar, engravidam, vão morar na casa da sogra e vão passar trabalho. Por quê? Porque toda a demanda de amor gera carência. E se você não suprir as suas carências da maneira certa, você vai fazer da maneira errada. E você vai virar um poço de necessidades emocionais. E qualquer pessoa que diga meia dúzia de palavras bonitas para você, vai suprir isso. E isso não é somente para mulherada não.
Isso é para os homens aqui também, porque nós estamos falando de sacerdócio. Nós precisamos de bons maridos, homens que o desejo sexual deles sejam usufruídos dentro do casamento, exclusivos para sua esposa, enxergando as mulheres com pureza. Nós precisamos de homens para ensinarem os meninos a serem homens. Eu vou fazer o teatrinho que eu faço no retiro de casais. Depois do Célio me perdoa, para de vender o CD. Vem cá, vem o Dedéu e a Patrícia comigo aqui. Isso. Vem duas meninas, vem uma menina da dança, eu preciso de um menino aqui. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Isso. Tem uma menina da dança aqui para mim. Isso. Vamos lá. Junta aqui. Vem cá. A mãe fica de frente assim. Dá para ver aqui, gente? A mãe, o papai, a filhinha. Vem cá o filhinho. Presta atenção no que eu vou explicar para vocês, que eu não vou falar duas vezes. Aprende enquanto o tio está vivo. Pai, mãe, filho e filha. A criança, a menina, ela tem um fator biológico, fisiológico, que facilita o relacionamento dela com a mãe. Porque biologicamente, fisiologicamente, ela é parecida com a sua mãe. Mas vai ter um determinado momento da sua adolescência, por isso a adolescência não é aborrecência. Ela precisa ser vivida como um período de transição em Deus. Você precisa ir para o Senhor para aprender a lidar. Ela vai precisar recuperar a verdadeira identidade dela. Afinal de contas, ela passou uma vida inteira sendo parecida com a mãe. E agora ela precisa descobrir quem ela é. E aí vai ter umas discussõezinhas, enfim. Mas lá na vida adulta, quando ela arruma o seu primeiro amor, quando ela entra no casamento, quando ela tem o seu primeiro filho, ela recorre à mãe, para que a mãe a auxilie nesse processo. O filho não. O menino, ele nasce menino, mas ele precisa do pai para torná-lo um homem de verdade. Amém? É um processo que precisa acontecer com facilitações por parte do sacerdócio que está sobre a família. Ou seja, o papel do pai e o papel da mãe na educação e na formação dos seus filhos. Só que o que acontece? Essa mãe, dá a mão para o Dedéu aqui, ao invés de ter um casamento abençoado, de ter uma aliança solidificada nos valores do reino, de viver na palavra de Deus, ela não tem um casamento, ela não tem uma aliança, ela na verdade mora com um estranho debaixo do mesmo teto. Ela tem sexo, mas ela não tem relacionamento. Se ela tem sexo com o marido, mas ela não tem relacionamento, ela vai ter relacionamento com quem? Com o filho. Aí isso aqui que acontece, as mães se casam com os filhos, o que eu chamo de incesto emocional, ou se casam com as filhas. Então, os filhos são os cúmplices das coisas erradas que ela faz. Os filhos encobrem as coisas erradas que ela faz. Por quê? Porque ela também encobre para o pai as coisas que os filhos fazem de errado. Então ela separou e segregou esse homem. Isso é o espírito de Jezabel agindo na família. Ela não facilita o relacionamento do pai com os filhos. E os filhos são criados como órfãos de pais vivos. E ela é viúva de marido vivo. Só que o que acontece? Ela constrói com os filhos um relacionamento que ela não tem com ele. Aqui ela não tem cama, mas ela tem vida. E aí o que acontece? Ela gera um camarada de 1,80 m, 90 quilos, com 33 anos debaixo da saia da mãe. Ou então 3 coisas podem acontecer com esse garoto. Ele pode virar um galinha. Por quê? Porque com a mãe ele tem casamento, mas ele não tem sexo. Então ele vai arrumar várias mulheres e parceiras para ter sexo e vai buscar nelas um casamento. Mas ele não vai encontrar. Porque casar com a mãe é bom demais, né, gente? Tem roupa passada, roupa lavada, comida na mesa. As mães precisam cortar o cordão umbilical e separar esses filhos para viver a maturidade.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em todas as culturas existem processos chamados rituais de passagem. Se você olhar, por exemplo, a cultura indígena, o menino vai ter que ficar 3 dias dentro do rio para caçar um peixe. Depois ele volta para a aldeia, até o nome dele muda, ele já pode arrumar uma mulher para casar. Na cultura judaica, eles fazem uma festa chamada Bar Mitzvah, que é uma preparação para o menino também na vida adulta. Até ali, o pai ensinou a Torá, as leis fundamentais para o menino. E ele vai falar diante de toda a sinagoga, diante dos anciãos da sinagoga, um texto ali de cor. Porque ele já foi preparado pelo pai. Esse é um ritual de passagem para a vida adulta. Depois disso, ele já vai poder acompanhar o pai em algumas responsabilidades. Só que sabe como é que é o rito de passagem do brasileiro? O pai levou na zona para ter a primeira relação. O pai dá um porre numa festa de família para mostrar que o filho é homem. E o pai dá uma surra em casa se o filho volta marcado das brigas lá da rua. Aprende a resolver as tuas coisas lá fora, que se tu voltar machucado para dentro de casa, tu leva outra surra em cima. Não é assim? Rito de passagem. Aí o que acontece? Esse menino pode virar um galinha. Se ele não vira um galinha, ele pode, o que pode acontecer com ele? Ele pode virar o cara que vai casar com uma outra mulher que seja a mãe dele. Vocês já tiveram essa experiência, mulheres? De casar com um filho em vez de casar com o marido? De ter que dar tudo na mão, de ter que ter as responsabilidades da casa, de ter que pagar as contas, porque o cara não se coça, o cara é um passivo, um banana. Por quê? Porque a mãe criou assim. A mãe não preparou para a vida. Ela dificultou a relação com o pai. Esse menino está perdido em um limbo emocional. E o terceiro passo, ele pode entender que a mãe é a referência dele e não o pai. E ele vai copiar a mãe em tudo, o comportamento da mãe, porque a mãe é dominadora. E copiando o comportamento da mãe, ele encontra o que a gente chama de homossexualidade ou homoafetividade. Porque ele tem uma referência de ser mulher e se relaciona com 2 mulheres constantemente. O que a mulher precisa fazer? Mulheres, quando o seu marido corrigiu seus filhos, ele pode ter errado, resolve com ele dentro das 4 paredes do seu quarto, mas não tira a autoridade do seu marido na frente dos filhos. Você precisa guardar esse casamento e a presença desse homem. O que a mãe tem que fazer, gente? Pega esse menino pela mão e facilita a passagem dele para a vida adulta. Volta para cá um pouquinho. Até os 3 anos de idade, a criança, ela vive o que a gente chama de simbiose. Ela se acha uma só com a mãe. O menino não sabe que é ele e a mãe. Ele acha que é uma coisa só. Ele não tem a identidade dele e a identidade da mãe. Ele acha que é uma coisa só. Até os 3 anos de idade ele vai estar nisso. Por isso que, mulheres, se você precisa sair de casa para trabalhar, se você precisa sair de casa para estudar, porque você precisa botar comida na mesa e pagar aluguel, é uma coisa. Agora, se você está saindo de casa para trabalhar, por causa de um movimento feminista, que diz que as mulheres precisam ter a sua liberdade, porque a sua mãe já dizia para você quando você era pequena: casar, minha filha, antes passa uma corda no pescoço e te enforca, porque marido não presta, homem não vale nada, é tudo igual. E aí você se preparou profissionalmente e se preparou para toda uma vida sem precisar de homem. E agora você quer entrar dentro do casamento para cuidar de marido e de filhos, mas você não tem paciência e você não sabe mais como fazer. Aí você foge dentro de casa. Você ganha R$900 e paga 700 de creche. Ah, pastor, mas o que sobra dá para eu pagar o carro, comprar uma bolsa e um sapato. Que valores, hein? Parabéns. Você saiu de casa, terceirizou a educação do seu filho por causa de luxo. Eu pensei que era por necessidade básica. Minha irmã, volta para dentro da sua casa. Vai cuidar da educação dos seus filhos. Quantas crianças entraram em recuperação e esse ano, e não só foi porque tem dificuldade, não. É porque faltou um pai e uma mãe ali do lado para fazer tarefa junto. Só que sabe o que acontece? Você sai de casa para comprar coisa que não é para comprar, para viver uma vida de banalidades, e a sua criança está sendo deixada na creche. Até 3 anos de idade, essa criança não tem uma leitura, que ela está sendo deixada lá porque a mãe precisa trabalhar. Ela acha que ela está ficando lá, sabe por quê? Porque ela está sendo rejeitada.
ela cresce com uma sensação de abandono. O que a mãe precisa fazer? Facilitar, repita comigo, facilitar a passagem do menino para que exista uma amizade aqui entre os dois. Só que o pai também constrói lá naquela menina. Se a mãe diz e comunica para essa menina que homem não presta, que homem não vale nada, o que essa menina vai fazer? Duas coisas. Ou ela vai fazer o que a gente chama, dentro da psicologia, de tentativa do jacaré. O jacaré vai até o meio da lagoa, tenta pegar a carne, não consegue, volta para a margem. Vai até o meio da lagoa, tenta pegar a carne, não dá, volta para a margem. Aí a menina vai casar com alguém que tem os mesmos traços de personalidade do pai, porque inconscientemente é como se ela estivesse dizendo, agora vai dar certo. Deu errado uma vez, porque o primeiro namorado da menina é o pai. Deu errado uma vez, mas vai dar certo agora. Então vai dar certo agora, eu vou arrumar um namorado e vai dar certo agora. Aí o que acontece? Ela vai para o casamento e filhas de alcoólatras se casam com alcoólatras. Filhos de violentos se casam com violentos. Filhos de drogados se casam com drogadas. Porque ela está tentando de novo para ver se dá certo. Porque ela achou alguma coisa naquele camarada que lembrava o pai. Por isso que nós homens, nós não suportamos o namorado das nossas filhas na primeira visita, porque a gente já enxergou no cara alguma coisa que tinha na gente e a gente não gostava. Aí escuta, a menina olhou para lá. Tem uma história muito interessante que a gente ouviu, e a gente vivenciou isso aí, de uma menina que vivia o lesbianismo. E ela disse que ela pulou com 8 anos de idade dentro de uma piscina. Eles estavam num clube. E aí o pai disse, pula minha filha, pula, vem que o pai te segura. O pai vai te segurar, o pai está aqui para te segurar. E a menina, vou, não vou, né? A menina, de tanto o pai insistir, ela foi e pulou. E o pai saiu e deixou ela afundar. Voltou para cima d'água. O pai pegou ela pelo braço e disse, isso é para você aprender a nunca mais confiar em homem nenhum. Pronto. Lembra? O pai rejeitou, o diabo adotou. Aí o que acontece? A menina também não consegue ir para o outro lado, porque a imagem daquele homem é muito ruim. Ela olha para aquilo ali e ela diz, eu passar trabalho com homem não é para mim. Ela não consegue migrar para o outro lado e ela fica perdida. Palmas para os nossos atores. Obrigado, gente. Eu quero que você fique de pé comigo. E eu quero que você feche os seus olhos e baixe a sua cabeça. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa oração. E que Ele traga à sua memória todas as coisas de relacionamento com o seu pai que tem impedido você de seguir adiante. Que tem mudado a sua autoimagem. Talvez por um pai que nunca elogiou. Um pai que nunca estimulou. Um pai que nunca motivou. Ou talvez um pai que liberou palavras que ficaram guardadas e cravadas na sua identidade como um roteiro a ser seguido na sua vida. Talvez palavras de condenação, palavras de fracasso, palavras de vergonha. E isso tudo tem distorcido a forma com que você tem se enxergado. Talvez você, nessa noite, precise pedir perdão para os seus pais, por ter desonrado seus pais. E também pedir perdão e liberar perdão pela reação que eles tiveram. Porque também para um pai e para uma mãe não é fácil lidar com determinadas coisas que nós praticamos. Talvez você tenha que pedir perdão diante de Deus pela sensualidade que te envolveu no pecado da imoralidade. Expulsar esse demônio de encantamento físico que fica o tempo inteiro na sua família, levando as pessoas a viverem situações de relacionamento pecaminoso.
É momento de você pedir a Deus perdão por ter desonrado o seu corpo através do pecado da imoralidade, do pecado da fornicação, de ter defraudado o corpo da sua esposa, do seu esposo antes do casamento. Será que não é hora de você expelir da sua geração todo esse espírito de imoralidade, esse espírito que te traz tanta rejeição, tanta dor, tanta amargura? Talvez você tenha sido gerado fora da aliança do casamento. Você tem sido gerado num lugar de sangue impuro, mas sobre você hoje não há encantamento porque você está debaixo do sangue de Jesus. E você precisa sair desse lugar, sair dos altares dos demônios da imoralidade. Talvez você tenha problema hoje com pornografia, talvez você tenha problema com prostituição, talvez com impureza. Sua cabeça fica o tempo inteiro pensando em imoralidade. Por quê? Porque é uma fuga. Porque você tem tantas dores emocionais que para algum lugar você tem que correr para tentar de alguma maneira resolver toda essa dor. E nós queremos cancelar essa perseguição na sua vida hoje. Nós queremos retirar do espaço todas as palavras de maldição que foram proferidas sobre a sua vida. Se faltou um pai que te amava de verdade, talvez invadiu a sua pureza, invadiu a sua inocência, te tocou indevidamente, e você talvez foi por um lugar de controle, com medo de sofrer novamente. Você não sai do controle. Você não consegue entender Deus como pai, porque você precisa estar no controle todo o tempo, fazer as coisas do seu jeito, planejar milimetricamente para que sejam feitas da sua forma, e você deixou Deus de fora, porque o medo de não ser protegido, o medo de não estar seguro, te levou a uma posição de controle. E hoje você precisa se quebrantar e sair de debaixo desse espírito de escravidão. E nós queremos profetizar nessa noite sobre a sua vida, relacionamentos conjugais saudáveis, uma vida matrimonial fluente. Nós queremos profetizar na vida dos seus filhos desenvolvimento sexual abençoado, filhos abençoados dentro da aliança do casamento. Eu quero ministrar sobre a sua vida identidade. A partir de hoje, debaixo do sangue de Cristo, você vai lembrar que você tem um pai que te ama, um pai que te dá direção, um pai que te protege, um pai que te guarda, um pai que busca todos os dias cuidar da sua vida. Eu quero chamar aqui na frente todos vocês que foram gerados fora da aliança do casamento. Quero pedir para que filhos gerados fora da aliança do casamento, se o seu pai e a sua mãe não eram casados e você foi gerado, eu quero chamar você aqui na frente hoje. Essa é uma noite de um manto de paternidade sobre a sua vida. Jamais dirás desamparado, jamais dirás solitário, porque o Senhor que te cura, Ele está nesta noite, neste lugar, e Ele ministrará vida sobre o seu coração. Quero que todos vocês que foram gerados fora da aliança do casamento, que vocês venham aqui na frente. Venham mais pra frente, gente. Tem bastante gente chegando aqui. Eu quero que você que ama o seu pai, mas não consegue perdoar. Eu amo meu pai, pastor, eu só tenho lembrança boa, mas aquilo que ele fez ficou tão marcado no meu coração que eu não consigo perdoar. Essa é a sua noite de liberar o seu pai, seja ele vivo ou seja ele morto. É a noite de você soltar essa pessoa da sua vida e você hoje se desvincular de uma paternidade terrena que não deu certo e se vincular a uma paternidade espiritual que vai te dar destino. Eu quero que você venha para cá. Você que diz, eu gostaria de dizer para o meu pai que eu amo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu quero que você que tem desejo no seu coração de liberar e perdoar, que você esteja aqui na frente. Eu quero que o Espírito Santo traga à sua memória a imagem do seu pai, a figura do seu pai.
E no nome do Senhor Jesus, os seus filhos não colherão maldições. Os seus filhos terão uma geração abençoada, uma linhagem, uma posteridade abençoada. Tudo aquilo que está no trono da graça, no coração de Deus, será liberado sobre aqueles que procederem de você. Nós queremos santificá-los, protegê-los, guardá-los. Nós queremos dar destino para que você encontre a sua verdadeira identidade. É uma noite de você liberar todas as brigas, todas as falhas, todas as ausências, todos os conflitos, todas as indecências, todas as invasões, as suas lembranças de infância, das reuniões da escola em que o pai nunca estava, as suas lembranças de infância, de natais. Talvez você não gosta, não suporta nem Natal, nem Ano Novo. Chega essa época de festa, seu coração fica duro, porque você lembra das inúmeras vezes que você passou sozinho na casa de parente porque não tinha um pai. Todas as crianças ganhavam um brinquedo, você não ganhava. É momento de você trazer a memória. Espírito Santo, traga a luz. Traga a luz, Espírito Santo. Traga a luz, Espírito Santo. Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma. Pai, Pai, oh Pai, Pai, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai. Pai, nessa noite, repita assim comigo: Pai, nesta noite eu te recebo no meu coração e eu jamais tornarei a dizer que eu sou sozinho. Eu jamais tornarei a dizer que eu estou desamparado. Mas hoje eu me coloco nos teus braços, sendo acolhido por ti. E eu não te chamo mais de Deus, não apenas de Senhor, mas hoje tu és o meu Pai. Eu escolho sair desse lugar de imoralidade, de perversão, porque eu não preciso disso. Eu não preciso suprir as minhas necessidades, as minhas dores, fugindo para a prostituição. Eu preciso de ti. Me ensina, Deus, a ter intimidade contigo, a te conhecer como Pai. Me ajuda a entrar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um pedido. Se você tem seu filho aqui na frente, quantos filhos tem aqui na frente que foram gerados fora da aliança, que os pais estão aqui?
Levanta a mão os pais lá atrás. Gostaria que você fosse até os seus pais agora. Isso, que você procurasse seu pai agora, nesse momento, sua mãe, sua família. Quero que você faça isso. E eu gostaria que todos os homens aqui casados e que foram gerados dentro da aliança viessem para cá e viessem abraçar. Amém? Quero que você simplesmente abrace as pessoas que estão aqui na frente. Quero que os homens que estejam aqui, homens casados e que foram gerados dentro do casamento, venham para cá. Abrace esses jovens. Isso. Pastores, me ajudem. Líderes de grupos de convívio, líderes da área da família, líderes de hombridade, Jason, por favor, nos ajude nessa oração. Isso, homens casados, quero que você abrace. Não quero ver ninguém sozinho aqui, gerado fora da aliança do casamento. Amém? Quem ainda está sozinho, levanta a mão assim, para achar uma pessoa para te abraçar. Isso. Eu quero que os outros estendam suas mãos para cá. Nós fizemos um ato profético, estruturado em Salmo 68, que diz que o Senhor faz o órfão habitar em família. E nós trouxemos vocês para dentro da congregação do justo. Nós removemos todo o sangue da imoralidade que foi derramado nos altares dos demônios. E nós colocamos sobre ele o sangue de Cristo. E a partir de hoje, você não é mais bastardo, você não é mais órfão, você recebeu uma paternidade ligada a uma linhagem espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós reivindicamos no reino do Espírito a sua identidade, o seu direito à herança. A partir de hoje, a sua vida está sendo mudada, transformada. Nós devolvemos a você a sua identidade de filho, de filha. E o Senhor, como Pai, Ele se manifestará na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor.